Oi, gente, sejam bem-vindas ao primeiríssimo episódio do videocast Momentos Singulares, que é um espaço de troca de aprendizados, de experiências, um espaço de acolhimento, mas o principal é um lugar para a gente conhecer um pouquinho mais a jornada singular de cada paciente. Esse videocast é produção da Singular Medicamentos. E eu sou a Roberta Pérez, idealizadora do portal Vai Por Mim, produtora de conteúdo e paciente de câncer de mama em remissão. Alguns pacientes têm suas capacidades subestimadas. Outros não conseguem ou não querem voltar às suas antigas ocupações. E muitos deles são desligados dos seus trabalhos, mesmo que de forma velada. E como o trabalho é parte de como a gente se enxerga, e nós, pacientes, queremos muito ser enxergados, chegou a hora da gente falar abertamente sobre esse assunto. Por isso, hoje, vamos conversar com a Duda Riedel sobre essa relação câncer e trabalho. Duda, seja bem-vinda ao Momentos Singulares. Estou muito feliz que você está aqui. E eu tô mais ainda de estar aqui e conhecer você pessoalmente, que eu, assim, fico te acompanhando nas redes sociais, então, pra mim tá sendo uma honra. E pra mim, que eu tô me sentindo já sua amiga da sua família, e eu fico, ai, gente, parece que eu já conheço ela e não conheço. As pessoas falam isso, né? Porque eu acho que eu tô muito também carregada. Posso falar outro podcast? Eu vou vir falar sobre relação familiar. Porque, assim, as pessoas sempre me associam muito a meus pais. Isso é muito seus bom. pais foram muito presentes em tudo, mas calma, sem spoiler. Primeiro, Duda, me conta quem é você e o que você faz. Eu me chamo Duda Riedel, sou atriz, jornalista e escritora. Tenho 4 livros publicados, já tá vindo o 5º. Eu acho que nada melhor do que resumir minha vida ao meu trabalho, porque ultimamente é só isso que eu faço. E anda trabalhando muito, tá? Muito. Pra quem não segue a Duda, se você seguir, você vai ver, tipo, os últimos trabalhos dela insanos, tipo, uma correria total. Total. Mega inspiração, tá? Ai, gente, eu olho e falo assim, um dia eu quero ser você quando crescer, mas eu já cresci porque eu sou mais velha que você. Obrigada. Ai, é sério, você é uma inspiração em relação ao trabalho. Acho que você vai ajudar muitas pessoas que estão aí assistindo a gente, querendo aí, né, se identificar mais com o trabalho, ou às vezes mudar, né, a carreira. Mas antes de mais nada, conta pra gente qual é a sua história com o câncer, né? Que relação que tem aí? Eu queria não ter nenhuma relação, mas eu tenho muitas. Muita gente na minha família já teve câncer, minha avó, meu pai, tios. Mas a minha relação pessoal com o câncer começou em 2019. Em 2019 eu tinha 24 anos e eu fui diagnosticada com leucemia mieloide aguda. Por conta disso, eu precisei fazer o tratamento e também me submeter a um transplante. Que é pesado pra caramba, né? Transplante de medula óssea, que é sinistro, é uma parada sinistríssima. Porque acho que além do tratamento convencional, porque a maioria dos tratamentos envolvem quimioterapia e tudo mais, mas o transplante não é só, o procedimento é expectativa, né? Me assustou muito mais a palavra transplante do que a quimioterapia. Eu imagino. Nossa, você pensa em doador, você pensa num processo todo. Eu só pensava assim, eu nunca vou encontrar um doador. Ainda bem encontrei. Uma alma maravilhosa no banco de doadores de medula óssea, uma alma anônima que eu não conheço. Mas e não dá pra conhecer? Não dá, ainda não dá pra conhecer, mas eu sinto que, de alguma maneira, os nossos destinos vão ser traçados, sabe? Uhum. Eu acho que eu tô predestinada pra conhecer essa pessoa em vida. Ai, então eu quero muito. Já tô toda arrepiada aqui, imagina. Nossa, eu imagino a sua expectativa. Inclusive, já fica um convite aí pra você ser doador de medula. Doador. Pelo amor de Deus, doe sangue, seja doador de medula, porque faz diferença na vida real, né? Salva a vida não só de uma pessoa, mas de uma família. De uma família, é isso mesmo. Nossa, sério, eu tô toda arrepiada. E uma das coisas muito tristes que eu fiquei sabendo depois de ter tido câncer é que eu não posso nem doar sangue, nem medula. E eu tava no banco de medula. Pra mim foi uma tristeza, porque eu era doadora de sangue, né? E muito louco, porque antes de eu descobrir o câncer, eu já tava me sentindo um pouco mal. E eu tinha, na verdade, O negativo. Eu troquei depois do transplante pra O positivo. Mas não sabia que troca. Olha! Eu era O negativo, que é doador universal. Nossa. Então, desde os meus 16 anos, eu sou
doadora de sangue. E aí, em janeiro, antes de eu descobrir o diagnóstico de câncer, me ligaram pedindo pra eu ir lá doar, porque tinham acabado o armazenamento, e fazia realmente 6 meses que eu já tinha doado da última vez. Eu falei que eu não podia porque eu tava passando por uma crise de sinusite. Mal sabia eu que já era o câncer dando as caras. Gente, olha só que doideira. Que parece que as coisas são escritas Exato. ali nas entrelinhas. A última vez né? que eu doei sangue foi em agosto de 2018 e eu descobri o câncer em maio de 2019. Cara, que droga. E é uma das coisas que mais me dói. Eu queria doar meus órgãos. Eu tipo, sabe, depois de morrer, enfim, eu queria tudo. E é uma baita frustração. Muito. E eu sei que tem paciente que não sabe disso. Enfim, já fica aí essa má notícia. A má notícia, mas a boa notícia é que você pode levar as pessoas para doarem, seus familiares. Exato. Fica a dica. Agora, Duda, eu quero falar com você sobre essa relação profissional, né? Eu me identifico muito com você porque quando você se descreve, né? Você fala assim, eu sou a Duda, eu sou dessa escritora, eu sou atriz. E eu sempre fui a Roberta fisioterapeuta. Sempre. A Roberta fisioterapeuta. E a primeira coisa que me fizeram quando eu descobri o câncer foi me afastar do trabalho. Então ali eu já era só a Roberta. Sabe? Exato. Eu não era mais a fisioterapeuta, então eu entrei numa crise existencial muito grande. Enfim, pra quem não conhece a minha história, depois me segue nas redes sociais pra acompanhar tudo direitinho, mas foi a primeira crise de identidade que eu tive, quando eu não conseguia ser e fazer aquilo que eu era. Você passou por isso? Demais. E é muito louco, assim, esse limbo existencial que a gente passa, né? Eu tinha acabado de me formar, na verdade, na faculdade, tanto de atriz quanto de jornalismo. E eu trabalhava como vendedora em uma loja de roupas. E eu tinha pedido demissão justamente para eu publicar meu primeiro livro. Só que eu tava muito cansada e eu achava que era por conta disso. E aí eu descobri o câncer uma semana depois que eu pedi demissão. E no meu caso, foi um limbo muito grande porque eu trabalhava como vendedora. Eu também já tinha minhas redes sociais, já trabalhava com YouTube, já fazia meus vídeos. Mas eu descobri o câncer e eu disse, eu tenho 150 mil pessoas que me acompanham nas minhas redes sociais. Como é que eu vou sumir dessas pessoas e voltar careca? Eu só pensava nisso, como assim, né? E aí eu lembro que eu descobri o câncer, eu tava no Rio de Janeiro, porque eu morava lá, eu fazia faculdade lá, eu morava lá, mas minha família é toda de Fortaleza. E eu ia fazer o tratamento em Fortaleza. E aí eu lembro que antes de entrar no avião pra ir pra Fortaleza, disse assim, cara, eu não sei o que é que vai ser da minha vida aqui, porque eu tava passando muito mal. Vou postar um texto pedindo orações e dizendo que minha vida vai continuar, porque eu vou continuar publicando meu livro, eu não vou parar a minha vida porque eu tô com câncer. Mal sabia eu o que é que me aguardava, né? Na minha cabeça eu tava assim, vou ficar internada, vai antibiótico, sabe? Uma coisinha rapidinha vai ser ali. rápido. E o médico, quando ele foi me dar o diagnóstico, ele falou assim, olha, pode ser que você faça um tratamento só de 4 meses e tá tudo bem. Porque até então eu não sabia que tipo de leucemia eu tinha. E aí eu disse assim, 4 meses, suave, tranquilo. De boa, encara rapidinho, assim, depois volta. Tiro de letra. E aí, postei o texto. Fui pra Fortaleza, cheguei no hospital, comecei a fazer um aparato de exames, cirurgia pra colocar catéter, Eu disse assim, caraca, eu não vou sair daqui tão cedo. Então, eu vou ter que dar meus pulos. Publiquei livro de dentro do hospital, escrevi outro livro de dentro do hospital, gravava de dentro do hospital, fazia minha vida de dentro do hospital. Eu literalmente montei um cantinho, um escritório dentro do meu quarto de hospital e fiquei fazendo tudo. Tudo. Não parei um segundo. E o trabalho era o que me sustentava todos os dias pra eu acordar e fazer alguma coisa, porque senão eu pirava. Eu pirava ali Mas dentro. eu acho que também você tinha já muito certo em você, que você já tava no caminho certo, né? Total. Eu nunca tive dúvidas de que eu iria ser um sobrevivente. Nunca. Eu nunca duvidei, assim, vou ficar curada. Eu sempre tive certeza. Mas não só em relação ao tratamento, a tua profissão. Tipo, você nem titubeou. Eu vou escrever o livro, sabe? Você já sabia que era aquilo. Eu acho que tem várias coisas, assim. Eu tinha só 24 anos. Eu acho que quando a gente tem 20 e poucos anos, assim, tinha acabado de me formar. A gente tem aquela sede, a gente ainda não tá tão inserido no mercado de trabalho quanto depois que a gente já tá cansado, titubeado, exausto e vê que o mundo é podre e tudo isso. Que a gente trabalha pra tirar férias, depois trabalha pra pagar férias. Exato. E então eu tava muito assim na minha cabeça que, gente, eu vou lidar de boa com isso, eu vou publicar meu livro, Mar de Rosas. E era a minha distração. E eu sabia que eu tinha muitas coisas pra conquistar. Na hora que veio o diagnóstico de câncer,
Minto, eu falei que eu nunca tive dúvidas. Naquele primeiro momento eu disse assim, eu vou morrer. Uhum. Aí depois eu disse assim, eu não vou morrer. Tô cheia de coisa pra fazer, tô cheia de B.O. pra resolver, Nem menina. dá tempo, gente, ó. Gente, não tenho como. Casamento da minha irmã em outubro. Minha irmã ia casar Gente, em eu tô outubro. sem tempo pra morrer, olha, Não rapidão dava. aqui que eu preciso trabalhar. Eu tinha que ajustar na agenda e eu já ajustei tudo com Deus só depois dos 90, porque eu tô cheia de pendência na minha vida. Toda vida que eu tinha que fazer mais uma quimioterapia, o médico falava assim, ó, mais uma quimioterapia antes do transplante, sei lá o quê, sem problema, porque no meio do caminho eu tenho que ir pro casamento da minha irmã, eu tenho que publicar um livro, eu tenho que escrever outro, eu tô com uma publicidade pra lançar, eu ainda quero pintar meu cabelo com a L'Oréal. Eu anotei tudo que eu queria fazer. Tudo que eu queria fazer. Tipo uma lista. Uma lista de trabalhos fiz que eu também. iria fazer, de coisas que eu iria fazer, que eu disse assim, eu não tô com tempo pra morrer. Não vai caber na minha agenda. Não vou estar disponível pra isso, eu tenho que viver. Tô cheia de B.O. Ai, maravilhosa. É sério, acho que é por isso que você me inspira tanto. Ai, é sério, porque em 2016 a internet era muito mato em relação a essa parte oncológica. Sim. Tipo, acho que falava muito de Eu moda, acho que era mato fit. Não, é mato em relação a tudo, né? Porque as primeiras blogueiras vieram em 2012, 2013. E sempre, tipo, aquele padrão, né? Sim. Do que comunicar, a forma de comunicar. Acho que hoje a comunicação, ela tá mais real, né? As Sim. pessoas querem cada vez mais se aproximar de gente real. E eu não comecei falando, né? Eu fiquei mais em off no meu tratamento, principalmente no começo. E daí eu lembro que... eu sei que eu tô te entrevistando, mas você falou de lista de desejo, e daí eu preciso falar muito isso. Eu tava perdida, uma crise existencial, porque eu já não era fisioterapeuta, e daí eu comecei a pensar, talvez eu não queira ser. Eu não queira atuar dessa forma. Mas isso aconteceu muito comigo Jura? também. Eu achei que isso Demais. já era tipo, isso que eu quero fazer. Você teve crise também. Eu tive crise pós, eu tive crise durante, eu tenho crise agora. Eu também tenho uma É uma crise. eterna crise, mas eu acho maravilhoso. Toda vez que eu tô em crise, eu digo assim, cara, que crise sinistra, maravilhosa. Melhor do que fazer quimioterapia. Aí eu agradeço. É verdade, é Aí eu verdade. agradeço, porque qualquer coisa, você não acha? Qualquer coisa é melhor do que fazer químio? Qualquer coisa. Gente, olha, eu preciso passar por qualquer perrengue na minha verdade. vida, mas fazer quimioterapia Que droga nunca que mais, literalmente. nunca Pelo mais. amor de Deus, eu também espero que nunca mais. É. Mas agora, eu fico feliz. Na verdade, eu fico triste com as suas crises, mas eu fico feliz que você tenha crise. Todo mundo, quem não tem, Nossa. quem tá vivendo neste mundo, neste país e nesse mundo Nessa aqui, dimensão, tem nessa crises. dimensão, tá tendo crise, gente. Não tem como não tá passando. E eu passei por muitas crises, até profissionais, me questionei Jura? sobre muita coisa. Pra mim, você sempre foi, tipo, que sabia o que Não, queria. nunca, e eu sempre falo disso. Eu posso até abrir aqui, primeiras crises. A minha primeira crise é que assim que eu fui diagnosticada, eu sabia que eu ia lançar meu primeiro livro, sabia disso tudo, mas eu gravava vídeos falando sobre relacionamentos. Como é que eu vou falar sobre relacionamentos se eu tô internada? Não tinha relacionamento. Meu relacionamento ia ser com quem? Com a enfermeira que botava o soro aqui, que trocava... Mudou o conteúdo já, você já tinha, e agora? E agora? Eu não tinha relacionamento. Se você parar pra me perguntar, eu passei 2 anos sem beijar na boca pós-tratamento. Então não tinha como falar sobre relacionamento, porque eu não estava me Tinha que falar sobre relacionando. não relacionamento. Eu não tava beijando na boca, eu não tava saindo. Veio uma pandemia aí que atrapalhou ainda mais tudo depois do meu tratamento. Eu fiz o tratamento 1 ano antes de ser decretada a pandemia. Eu fui receber alta no dia que foi decretada a pandemia. Então assim, ficou isolada. E já tava isolada, ficou mais isolada. Mais isolada. Eu não tinha como falar sobre relacionamentos. Então foi minha primeira crise. Eu disse assim, como é que eu vou falar se eu não tô vivendo isso? Uhum. Entrei na menopausa precoce. Então, assim, a questão do sexo, de transar, tudo isso, era uma questão muito complicada pra mim. Então, eu não falava mais sobre relacionamentos nas minhas redes sociais. Até porque acho que quando a gente tá nas redes sociais, a gente, pelo menos eu sou assim. Primeiro eu tenho que lidar com aquilo. Sim. Eu e meu terapeuta. Exato. E daí depois que já assimilei, eu compartilho porque eu acho que vai ser de bom pra inspirar ou ajudar alguém. Mas eu sempre também fico mais na minha. E aí, eu comecei a falar realmente sobre o que eu tava vivendo, que era o tratamento oncológico. Então, as pessoas me conheciam muito como a Duda, que está superando o câncer, que é um exemplo de resiliência, de autoconfiança, de superação. E eu acho que eu sou essa pessoa, independente do câncer, eu sou uma pessoa extremamente positiva. Às vezes tenho minhas paranoias, tipo, essa noite a ansiedade gritou a 1000. Mas, na maioria do tempo, eu sou uma pessoa extremamente positiva. E eu acho até pela circunstância da minha vida de ser altamente privilegiada. Uhum. Tipo, é muito fácil você ser uma pessoa positiva dentro dessas circunstâncias. Verdade. Mas, ainda assim, tava
tendo essa crise da questão do câncer. Mas disse assim, peguei um gancho. Não falo mais de relacionamento, mas tô aqui falando do câncer. Mas aí superei o câncer. E aí, falo do quê? Eu tive essa crise também. Porque as pessoas esperavam que eu falasse de câncer o tempo todo. E eu disse assim, galera, deu minha hora. Tipo assim, acabou isso daqui. Chega, então deu minha hora. Eu tenho que parar de falar disso. Tenho que falar de outras coisas. E eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de moda. Eu sou formada em jornalismo. E quando eu me formei em jornalismo, eu queria fazer jornalismo atrelado à moda. Eu disse assim, eu vou começar a falar de moda, porque era algo que eu gostava, é algo que eu domino bem. E aí eu comecei a falar de moda, então me reinventei. Eu acompanhei essa transição sua, mas eu gostei. Eu lembro até que um dia você falou nas suas redes sociais que tinha gente que parece que pedia, né, pra você ficar falando de câncer, e você falava, gente, tipo, tô virando a página. Mas eu achei tão lindo essa foi uma mudança. transição muito, assim, suave, até mesmo pra mim, sabe? Pra me desapegar da ideia de paciente, pra entender a ideia de estou sendo reinserida na sociedade, no mercado de trabalho, me reinventando, trocando, transição de nicho, de tudo isso. Então, assim, hoje em dia, eu tenho muito orgulho da minha história, eu tenho muito orgulho de tudo que eu vivi, assim, não queria ter vivido, mas já que vivi, visto a camisa e ajudo como posso. Mas eu não sou só isso. Eu falo sobre outras coisas. Eu sou jornalista, eu sou formada em jornalismo. Eu não sou a Duda paciente oncológica. Sou a Duda formada em jornalismo, formada em artes cênicas, escritora que tem 4 livros publicados e que tá aí fazendo dela, sabe? Que foi pra Nova York cobrir o Met Gala, que é um evento de moda que muita gente vai dizer, nossa, tão fútil ela, passou pelo que passou e agora está cobrindo eventos de moda. Ainda bem. Gente, que pra mim eu só pensava assim, cara, ela chegou lá e eu quero chegar também. Ainda bem, cara, ainda bem. Se isso pra você é ser fútil, tô agradecendo. Mas você acha que as pessoas pensam isso? Não, elas só não pensam como elas falam. Você tá brincando. Juro pra você. Não seja essa pessoa. Mas não seja Rob, que torcer pra um paciente oncológico. Chegar lá, fazer o que ele quer, gente. Mas sabe o que é que acontece? É aquela conversa que eu e você temos muito no backstage. O que acontece com as pessoas? Elas não estão acostumadas a ver outros pacientes sobrevivendo. A dramaturgia, quando eu falo, eu sou escritora, dramaturgia não está acostumada a salvar pacientes. É muito mais bonito, dramático. Sempre vai rolar um câncer, ele vai morrer. Ele morrer é muito melhor, até porque as pessoas não falam sobre os sobreviventes. E depois que o médico oncológico tá ali, te dá alta e diz assim, vá viver, não tem uma rede de apoio que lhe diz, então, o que é que vai ser feito agora? Você não sabe como vai ser feito agora. Ninguém sabe como é que vai ser feito. Você não sabe como é que se relacionar. E você tá numa mesa no primeiro encontro e você fala que você tem câncer. Você fala, oi, tudo bem, tive câncer. Ou você não fala e você omite, deixa a pessoa descobrir. E quando ela descobre, vira uma questão. Ou você tem uma entrevista no trabalho e as pessoas perguntam sobre isso pra você. Então, tudo vira, tipo assim, cara, isso faz parte da minha história. Não tem como esconder, né? Não tem como esconder. É uma parte da nossa história. Exato, mas a gente quer continuar vivendo. A gente quer continuar vivendo, a gente quer enfrentar essa barreira, a gente quer passar por isso. E eu acho que o que aconteceu muito, e que deve ter acontecido com você também, é que a gente tá ali vivendo o tratamento, a gente quer passar força, a gente quer passar a nossa história. Muitas pessoas me conheceram por conta daquele momento que eu estava vivendo o tratamento, mas muito também porque as pessoas, elas queriam acompanhar aquela novela, porque era um reality show, cara. Você vê uma pessoa internada lutando pela vida. Isso daí te dá aquele desejo de viver. Mas quando você vê essa pessoa reinserida e, tipo, ela chegou lá, ela tá bem, e aí? Você não torce mais? Você não fica mais feliz? É claro que a grande maioria fica feliz. Esses dias mesmo eu tava em Nova York e recebi uma mensagem de uma menina dizendo assim, Duda, não tem nada mais gratificante pra mim. É o que eu penso. Do que ver você realizando seus sonhos. Tudo aquilo que você disse assim, eu vou conquistar isso. Você falava de dentro do hospital, eu tô acompanhando. E pra mim isso é muito mais, assim, legal de ver. Mas eu também recebo mensagem de pessoas dizendo, olha, você pode ter tudo. Olha essa mensagem que eu recebi, isso é bizarro. Isso é assustador. Recebi mensagem de uma mulher falando assim, hoje em dia eu vejo você com essas suas roupas, saindo, se divertindo, mas eu não vejo brilho no seu olhar. Eu te via muito mais feliz no hospital. O quê? Ah, não. Juro! É assustador. É assustador. Parece que as pessoas, elas pararam no tempo ou elas querem que você pare no tempo. Exato. E aí eu comecei a falar com alguns amigos oncológicos, né, na minha patochinha de leucemia, dos meus grupos de transplantados, e todo mundo falando assim, cara, perdi 15 mil seguidores, 10 mil seguidores depois do câncer. Sabe quantos eu perdi? 70 mil.
70 mil Gente, pessoas. eu juro, agora você me pegou. Eu não imaginava isso. Eu não imaginava 70 isso. mil pessoas. E aí você pode dizer, porque a Duda mudou o conteúdo. A Duda antes falava sobre relacionamentos, depois foi pra falar de câncer, depois hoje em dia ela fala de moda. Mas muito também é porque essas pessoas, elas não estão interessadas em ver uma pessoa ser sobrevivente. Uhum. Elas querem o drama. Elas querem o drama, elas querem a novela, elas querem a tristeza. E isso fala muito mais sobre ela. E eu falo pra todo mundo. Até minha mãe um dia conversou comigo que ela ficou preocupada. Ela disse assim, Duda, tô preocupada, assim, que um dia eu apareci chorando, né? Dizendo assim, gente, parem de falar sobre isso comigo. E aí a minha mãe, muito preocupada, disse assim, mãe, ainda bem que eu falei, sabe? Porque eu encerrei esse capítulo. Porque eu prefiro ter 2 pessoas me seguindo, meu pai e minha mãe, nas minhas redes sociais, do que ter 800 mil pessoas, como eu já cheguei a ter, falando sobre doença, sofrendo. Não quero. Mas eu sou um pouco assim também. Embora eu, né, o meu trabalho é um pouco diferente, porque estou... ao mesmo tempo que você tá cortando essa parte meio da oncologia pra viver, eu tô sendo inserida nesse mundo de trabalhar como influenciadora e tudo mais, mas a minha base de tudo é que eu sou empreendedora na causa do câncer, muito por conta da minha profissão. Mas eu insisto em falar para as pessoas que eu não falo sobre câncer. Eu falo sobre a causa social, que é o impacto que o câncer tem na vida de uma pessoa. E daí, assim, é sempre bom, enquanto agora comunicadora, porque eu não sou comunicadora, mas estou me sentindo uma comunicadora. Você gente, já sou, não já sou? Eu precisei estudar muito pra poder... Porque assim, o câncer é uma sentença ou as pessoas querem viver esse drama. Eu precisava entender a raiz disso. Então, quando eu comecei a estudar sobre a história do câncer, e é muito daquele... Somos a maior geração de sobreviventes que eu postei de câncer, e a sociedade tem que aprender a lidar com isso. É muito porque antes o câncer, de fato, era uma doença que só matava. Então, era uma sentença. Mas a gente teve o avanço da tecnologia, da ciência, e hoje não é mais isso, tanto é que não é só uma doença que só mata, a gente tem muitos sobreviventes, mas também é uma doença que afeta pessoas jovens, antes era só pessoas mais velhas. Isso significa que os próprios médicos, a gente estava falando aqui, né, antes de ligarem as câmeras, sobre planejamento familiar, porque a gente tem jovens tendo câncer e eles querem constituir família, a gente tem que falar sobre trabalho, porque a gente quer ser reinserido no mercado de trabalho. Então são muitas as questões sociais que a gente precisa ajudar esse sobrevivente. Isso, e a lição de casa da população, consumir não deixar de seguir, mas seguir pra entender que a vida continua e que essas pessoas se reinventam. Eu prefiro muito mais ser um exemplo de superação do que um exemplo de uma pessoa que passou pelo tratamento. Quando eu vejo pessoas que me acompanham, que são pessoas que estão passando pelo câncer e elas estão me assistindo, eu recebi mensagem minha dizendo assim, eu vou fazer transplante e hoje eu vi o seu vídeo em Nova York. Isso daí me deu a certeza que eu também vou ficar curada, porque eu também quero ir pra Nova York. Eu falei, é isso. Eu quero ser essa pessoa. Eu não quero ser a pessoa que você acompanhou e você viu sofrer e que você vai continuar assistindo sofrer, porque eu não tô mais sofrendo, eu tô bem, eu tô ótima. E é exatamente sobre o que você falou. A gente tá falando sobre conversar com sobreviventes. E eu falo muito disso. Eu sou uma mulher que entrei na menopausa precoce por conta do tratamento oncológico. E, tipo, com 24 anos, me foi dado o diagnóstico de menopausa precoce. Então, assim, eu falo sobre essa questão de ser mulher com menopausa. Eu falo isso para outras mulheres. Eu falo sobre a questão da sobrevivência, de se reinventar, de reacreditar nos seus sonhos, de chegar lá. Mas eu não sou de... Você não fala de câncer, você fala do impacto que ele causa na sua vida e que você seguiu em frente. E eu falo, gente, eu vou continuar remetendo coisas, falando sobre o tratamento, mas eu vou falar muito mais hoje sobre doar órgãos, eu vou falar muito mais hoje sobre como ser um paciente transplantado, eu vou falar muito mais hoje sobre como ser um paciente transplantado fazendo exercício físico, porque é diferente. Com certeza. Então, assim, eu mostro isso. Ser sobrevivente é muito mais do que ter passado pela doença. E aí, essas pessoas que deixaram de te seguir, você gente, me desculpa. Meu amor, pode ir mais. Pelo amor de Deus. Se tiver mais gente querendo sair, vai. Vai que dá tempo. Tá aberto... E na minha página não vem não também, porque eu não quero. Eu quero, olha, falar sobre vida. Exato. Agora, o que eu quero saber... Porque assim, eu mudei, né, de carreira. Eu saí de um emprego de CLT e tudo mais. Me tornei comunicadora, que você tá aprendendo a falar isso. Influenciadora digital. Perfeito. Mas... São trabalhos diferentes, né? Tipo, eu também entendo, assim, o ápice do privilégio de ter acesso a
a informação, a tecnologia, a investir nessa área, porque sim. também as pessoas acham que é só ligar uma câmera e sair gravando, e não é bem assim. Mas, assim, acontece muito mais em empregos convencionais. Quero saber se no nosso trabalho aqui, você já sentiu que o câncer pode ter sido uma barreira? Ou por preconceito? Ou, por exemplo, uma marca não quer fechar com você porque... Cara, eu tenho diálogos muito bons pra falar sobre isso. Que quando eu descobri o câncer, muitas marcas me procuravam, né, pra fechar publicidade, porque gostava da forma que eu tava me comunicando. Mas eu não sei se você passou por isso. Muitas marcas chegavam, meu primeiro Outubro Rosa. Gente, 15 marcas querendo fechar comigo. E essas marcas nunca fechavam comigo no decorrer do ano. Eu não entendi nada. Eu fechei com as marcas, disse assim, cara, quanta propaganda legal eu vou fazer. Vou divulgar causas importantes, tipo assim, planos de saúde, várias coisas, assim, interessantíssimas. Durante o ano, ninguém fechava mais nada. Eu fiquei, o quê? Por que essas pessoas me procuram só quando é pra falar de câncer? E aí, toda vez tinha uma marca que sempre me procurava e dizia assim, aí a Duda poderia falar sobre o negócio do tratamento oncológico? Não. Aí eu parei. Eu disse assim, não vão usar minha história pra ganhar dinheiro, não. Não. Se alguém que vai usar essa história... se quem passou por isso, que sou eu, não tô querendo ganhar dinheiro em cima disso, então vocês não vão usar isso, não. Então eu parei. E eu disse assim, eu só vou fechar marcas em Outubro Rosa e falando sobre tratamentos tipo Julho Vermelho, que é sobre divulgação de doação de sangue, com marcas que ao longo do ano fecharem comigo também outras coisas. Porque as pessoas não vão ficar se aproveitando da minha história em uma data específica e em outras não falarem sobre isso, não me procurarem pra isso. Porque isso daí eu não aceito. E eu acho que até esse trabalho que a gente faz ajuda muito também nisso, né? A gente, sei lá, mostrar que pô, por que a gente tem que falar só sobre isso? O meu já foi o contrário. Como eu não era influenciadora antes, eu fazia muito trabalho de Outubro Rosa com essa pegada de conscientização e tudo mais. Daí, principalmente depois que a minha filha nasceu, eu comecei a pensar, poxa, não, é uma área que talvez eu consiga trabalhar não só em outubro, que eu consiga, né, com influência, eu consigo trabalhar também com propósito ao longo do ano. Daí tem marca que, ai, nossa, interessante, sei lá, ver o meu conteúdo, se eu posto alguma coisa de que, não, a gente não quer se vincular. E daí eu penso, gente, sabe, eu tenho um público que entende. Daí, de verdade, quando eu converso com as marcas, eu sempre falo assim, cara, são coisas tão específicas que a gente vive, sabe? E a gente é tão próximo dessas pessoas. Então a gente sabe a linguagem. E por que não? Por que você, sei lá, quer vender um produto pra uma pessoa que não teve câncer, mas pra uma pessoa que me segue possivelmente teve câncer, você não quer? Então, isso começou a mexer um pouquinho comigo. Muito... Mas eu tô desbravando, assim, eu tô... Total, eu acho que é uma reeducação em geral, com todo mundo, assim, em todos os âmbitos e principalmente profissional. Converso com amigas minhas que são CLTs, né, e voltaram pro trabalho depois de ter tido câncer. E, às vezes, é complicado pro chefe entender que, cara, vai ter dias que a pessoa não vai conseguir trabalhar porque ela tem um aparato de exames pra fazer que ela precisa fazer. Ela vai faltar o trabalho não por qualquer exame, mas é um exame oncológico, sabe? Às vezes você vai ficar mais cansado. Quando eu faço reposição hormonal, a minha equipe já sabe. Eu fico maluca da minha cabeça. Na semana que eu tô fazendo reposição hormonal, geral, porque os hormônios ficam assim, um dia... uma das minhas assessoras é minha melhor amiga, né? Então ela entende bem, ela sabe quando eu tô passando... Não mexe com a Duda hoje. Exato, ela fala, olha, eu sei que a Duda precisa descansar agora, porque bem ou mal a Duda é uma paciente transplantada, ela andou 10 quilômetros por dia em Nova York por dia, trabalhando, passei 10 dias lá trabalhando. Foi insano, voltei, né? tipo assim, exausta. Ela disse assim, a Duda não vai trabalhar esses dias, ela vai tirar 2 dias de descanso, porque se ela fosse um ser humano que não passou por nada, já precisaria sendo transplantada, ela tem que tirar esse tempo pra ela. E é isso. Então, mas essa parte de CLT, dos empregos mais convencionais, eu faço muito trabalho em empresa, principalmente com palestra, que eu acho assim, estamos a passos lentos, mas estamos dando passos, sabe? Eu acho que é importante. Que assim, por exemplo... um colaborador que teve câncer, daí a empresa começa a entender, poxa, não sei lidar direito com isso, então será uma palestra. Mas o que me irrita de verdade são essas empresas que participam das campanhas de meses coloridos e daí demite um funcionário ou não admite um funcionário, porque também tem isso, né? Você vai fazer a entrevista de emprego, falo ou não.
pro médico, né, do RH, que eu já tive câncer. Porque, de fato, sei lá, se ele for me analisar, Sim. eu não tenho nada. Mas aí eu não falo. Então, são tantas as coisas que as pessoas que não tiveram câncer não imaginam. A sobrevivência, ela tá nos ensinando, né? E tá ensinando o mundo em geral. Vejo muito isso. A gente tava lá em Nova York, eu tava andando com uma amiga minha, quando coincidentemente ela encontrou a ex-psicóloga dela. E aí ela falou assim, nossa, você aqui, sei lá o quê. E aí depois eu fiquei conversando com eles, e ela tava contando que o marido dela é psicólogo para pacientes hematológicos. Então, cada vez mais, e eu acho que já isso também vai chegar aqui, né? Os psicólogos, eles vão se preparando cada vez mais para atender aquela raiz bem específica. Por exemplo, a minha terapeuta, ela é maravilhosa, mas ela fala, não tive formação em oncologia. O meu também. Eu tô aprendendo aqui junto com você. Mas eu acho que até os psicólogos especializados em oncologia, pensa, eles são formados numa área, sei lá, posso estar falando muita besteira, inclusive, gente, vocês podem comentar aqui, se eu estiver falando besteira, vocês comentam aqui embaixo, mas pensa que eles foram formados, especializados nessa área, mas numa área, sei lá, para ter um atendimento mais hospitalar, sei lá. Será que eles entendem o que é voltar? A minha psicóloga, a gente vai descobrindo e destrinchando juntas, sabe? Porque muitas das raízes dos meus problemas atuais são pelo fato de eu ser uma mulher transplantada, uma mulher na menopausa. Então, assim, me reencontrar nesse universo é muito novo. Muito. E eu acho que a gente vai ter que se atualizar de várias formas, mas é óbvio que a gente tá falando as nossas experiências profissionais nessa área que não é tão, né, CLT ali, Sim. que tem... Com certeza os desafios são muitos outros que eu não passo, mas me solidarizo ali também com a dor dessas pessoas, porque a gente precisa se atualizar pra ontem. Espero de verdade. Ai, meu maior propósito é tentar, sabe, quando eu tô dentro de uma empresa, até às vezes no Outubro Rosa, antes eu só, vem dar o seu depoimento. Hoje não, hoje eu vou militar mesmo. Eu chego lá e falo assim, tá, e daí... Que nem eu nunca dou ponto sem nó, já falo assim, isso. Eu fui fazer pra uma empresa também recentemente, uma empresa enorme, uma das maiores do país, eu cheguei lá militando. Cheguei lá, olha, gente, pra ser sobrevivente é duro. Se vocês tiverem um amigo que tá passando por isso, vocês têm que entender que às vezes vai falar, começa a destrinchar ali. Eu falo meio até voltado pro RH, eu já falo assim, imagina, né, um paciente depois pedir ali um emprego. Exato, eu sempre faço isso porque a gente dá uma tocadinha no coração das pessoas pra elas entenderem. Elas não sabem como é. As pessoas não sabem lidar. Olha o tanto de pessoa que é diagnosticada com câncer, né? Infelizmente, é muito alto. Ainda bem que hoje em dia as pessoas estão se curando mais do que eles estão morrendo de câncer. Mas as pessoas não sabem lidar com o paciente que tá passando pelo tratamento. Quantas vezes já chegaram pra ti, cabelo cresce? Pô, pra mim, várias. Minha filha, eu já ouvi, pelo menos você colocou silicone. Vê se eu posso com isso. Não. Ai, e aí gente, eu fico assim, as pessoas não sabem lidar não com fazem no ideia. tratamento, quem dirá o pós. O pós aí que a gente tá ensinando todo mundo. Daí, agora eu quero falar sobre... A gente já está falando, né, sobre vida pós-câncer, mas teve um desabafo seu, que teve um pouco disso, né, do trabalho, mas você chorou e você entrou em crise, muito pelo... Você acabou de falar até que uma das vezes que você falou o comentário das pessoas, que as pessoas são muito cruéis, mas... Assim, hoje, dentro de todas as suas crises de menopausa, de hormônios e etc., você sente ali, quase 5 anos depois, que essas barreiras profissionais, elas estão diminuindo e que você tá chegando naquele lugar que você visualizou quando você internou? Então, eu acho que teve uma grande reinvenção, sabe? Como eu falei, muitas das pessoas me conheceram pelo tratamento oncológico, tal qual as marcas também me atrelavam muito a isso. E eu precisei desassociar essa imagem. Não, gente, não porque, não quero mais falar sobre o câncer, eu odeio o câncer, não quero lidar mais com isso, ingrata, ficou famosa por causa disso. Não é por isso. Eu quis desassociar pelo meu psicológico e também porque eu queria desbravar novos mundos, eu queria falar sobre moda. Como é que eu ia falar sobre moda só falando sobre o tratamento?
Não, eu queria falar sobre Gente, moda mas fazem. de outro jeito. Desculpa, é que pra mim não faz sentido. Fazem 5 anos. 5 eu tive anos, essa crise exato. ao contrário, porque era assim, eu só falava sobre câncer e não era. Não trabalhava com isso nem nada. Então, a minha crise foi assim, gente, tipo, tá, beleza, agora me motiva a ajudar as pessoas que estão enfrentando a mesma coisa. Só que assim, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, tipo, vai estar tão longe o câncer que, Exato. tipo, eu não quero falar sobre câncer. Foi quando eu decidi, eu falo abertamente, eu não falo sobre câncer, eu falo sobre vida. Eu falo sobre a minha vida. A minha vida, várias vezes eu tenho que falar assim, depois do câncer, porque a gente sabe, né? Tem o antes do câncer, depois do câncer. Depois do câncer foi isso. Antes do câncer era dessa forma. Mas eu falo sobre vida, eu quero falar sobre maternidade, sobre minha neném. Eu não quero mais falar sobre o tratamento. Exatamente isso. E aí, quando eu comecei a falar sobre moda, muitas vezes as pessoas estranhavam, sabe? Elas ficavam assim, mas por quê? E moda, às vezes, leva muito pra esse lugar do fútil. Ai, não é. Agora, depois da maternidade, eu tô entendendo como eleva a autoestima. Eleva muito. E não só na questão da autoestima. Gente, na questão... O homem mais rico do mundo, ele é dono da Louis Vuitton. Tipo assim, o mundo gira... Move a economia, move a economia, coisa. move empregos, trabalhos, tantas coisas importantes e relevantes. A história, quando você vai pesquisar. Eu vi os museus que você Exato. foi. Assim, a moda como ferramenta pra mulher, quando você pensa que as mulheres, elas tiveram que lutar pra poder usar calça. Isso é moda, sabe? Então, tipo, assim, história com moda. É história com moda. Tipo assim, a pandemia, o quanto a moda influenciou da gente pensar num mundo mais sustentável. Tantas coisas. Então, assim, às vezes leva pra esse lugar do fútil, e eu entendo levar, mas não é o tipo de moda que eu falo, não é o tipo de moda que eu acredito. E outra, eu também sou escritora. Então, a minha moda sempre vai estar atrelada a contar histórias. Eu digo assim, eu não acho que eu sou um ícone fashion. Você me ajuda a me vestir, Duda. Você me ajuda a me vestir. Eu acho que eu sou uma boa contadora de histórias. E através da moda, eu conto minhas histórias. Então, é isso, sabe? E sua história tem câncer também, e lá... Exato! E quando sempre você pode perceber, quando eu tô ali mostrando e fundamentando ali um lookinho, é sempre uma história por trás. As pessoas falam assim, Duda, eu não entendo nada de moda, mas eu adoro ler os seus textos. E é isso. Eu não entendo bolhufas de moda, mas eu adoro a forma como você escreve, como você se comunica. Não vejo nada de fútil. Eu vejo, assim, juro, pra mim uma ferramenta de autoestima mesmo, assim, as dicas e a forma como você faz facilita, sabe? E como se reinventar nesse sentido. Então, pra mim, foi uma transição de carreira muito grande também. E quando eu pensei em começar a falar de moda, também eu já tinha trabalhado como vendedora, já era um desejo muito grande meu, mas existe uma coisa que você for parar pra pensar e ver na moda, muitas pessoas que elas entram pra falar de moda, tipo pessoas que falavam de uma coisa e querem repaginar, elas sempre usam a moda como ferramenta para se repaginarem. Porque é um mecanismo mais fácil, não fácil, mas é um mecanismo que desassocia bem isso. Se você for ver a Zendaya, por exemplo, que atualmente é um dos maiores ícones da moda existencial. A Zendaya, ela era uma personagem da Disney, ela tinha aquela figura muito infantil, e a Zendaya, através da moda, ela conseguiu se tornar isso. Hoje em dia ela trabalha na Marvel, hoje em dia ela faz vários filmes, mas a moda ajudou muito ela a construir essa imagem de mulher. E não ser vista mais como infantil. Quando você para pra ver, muitas pessoas associaram a moda pra se reinventarem e pra mudarem aquele estilo. A Bianca, Boca Rosa, ela falava muito de maquiagem e através da moda, ela transformou também esse estilo dela de falar sobre empreendedorismo, de conseguir desassociar a imagem da Bianca, bagaceira de festa e tal, que ela tinha, através da Bianca, empreendedora bárbara que ela é. Maravilhosa. Então, assim, a moda, ela é uma ferramenta muito utilizada para você se repaginar e para você construir uma nova versão sua. Então, eu utilizei a moda exatamente como isso. Eu disse assim, eu vou precisar da moda pra eu trocar essa figura que as pessoas têm da Duda, paciente oncológica. E você fez isso tão bem. É sério, assim, eu consigo ver essa mudança, essa sabe? transição era muito importante. E aí muita gente diz assim, mas seu conteúdo mudou. Gente, não mudou. A diferença é que eu não tô mais no quarto de hospital. Eu tô no meu quarto em casa. Porque eu fazia tutorial de maquiagem. É tudo igual. Eu fazia tutorial de maquiagem, só que era pra fazer quimioterapia. Hoje, ainda bem, é pra ir pra um encontro. E é isso que a gente quer
quer ver, Exatamente. continue. Agora, Duda, eu queria que você desse um recado aí para as pessoas. Tem muita gente querendo entrar nesse mundo de redes sociais e tudo mais, mas não só para essas pessoas, aquelas que precisam se reinventar nas carreiras, aquelas pessoas, assim como eu lá em 2016, que comecei a não me enxergar mais na profissão que eu tinha e não sabia o que eu queria fazer. Então, que recado que você daria para essas pessoas que estão ali? Acabei de receber o diagnóstico, tô perdida, não sei mais se eu quero A, se eu quero B. Aí, essa Duda aí do futuro, que está aqui agora no presente, o que você diria para essas pessoas? Eu acho que você passou por isso também. Quando a gente passa pelo tratamento, o nosso único foco tem que ser o tratamento. E eu recomendo muito isso. Bloqueie qualquer outra coisa. Sempre falo isso. Bloqueie qualquer outra coisa. Quando eu passei pelo tratamento, eu não pensava em relacionamento amoroso, eu não pensava em dinheiro, graças a Deus, porque eu sou extremamente privilegiada, mas eu não pensava na questão de, tipo assim, preciso ganhar dinheiro. Eu trabalhava pra ocupar minha mente em geral, sabe? Mas depois que tudo isso passar, esse turbilhão passar e você se encontrar naquele limbo do o que eu vou fazer agora? Como eu começo a viver? É cruel falar isso, mas se você passou por um câncer, você consegue se reinventar. Uma vez, eu tava com a minha astróloga, muito louco isso, adoro ir pra astróloga. E aí ela disse assim, Duda, por que você tá se sentindo tão perdida? Olha quantas vezes você já precisou recomeçar. Você já recomeçou do nada. Tipo assim, era do nada. Eu tive que brotar ali do nada, encontrar forças do nada. Como não me reinventar profissionalmente e sempre há tempo? Eu vejo minha mãe. Minha mãe trabalhou como dentista a vida inteira, se aposentou recentemente e agora tá querendo publicar o livro de receitas dela, porque ela ama cozinhar. Então, assim, minha mãe tem 60 anos, sabe? É o tempo todo você tá se reinventando e você tá encontrando maneiras. Nunca é tarde. Eu sei que é muito complicado e é um lugar de privilégio muito grande você falar isso quando você tem uma sustentação muito boa. Mas dá pra gente mudar, dá pra gente se reinventar. Até mesmo na internet, todo mundo diz assim, ai, tá saturado. Não tá. Tem lugar pra todo mundo. Tal hora da noite eu tô me encontrando, pesquisando como é que faz, sei lá o quê, num específico nicho, blá, 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 blá. Porque cada vez tá mais nichado, cada vez tem mais pessoas falando sobre temas específicos. Até se, não faz mais dessa maneira, mas aí abre outras possibilidades. Assim, até na própria internet mesmo, eu comecei, era blog, depois eu fui pro YouTube, depois Instagram e hoje em dia é TikTok. Então dá pra você se reinventar de várias formas. E na nossa profissão e na nossa vida, você nunca vai estar no auge o tempo todo. É cheio de altos e baixos. Uma hora você vai estar meio estagnado mesmo e faz parte. Depois você vai se reinventar pra encontrar uma coisa muito mais inovadora e se destacar muito mais. Resumindo, se você teve energia pra viver um tratamento, meu amor, você consegue ter energia pra dar um novo significado, né? Pra essa bagunça que fica dentro da gente, se sinta acolhido, mas assim, com certeza é possível, né? Muito. É possível. Muito possível. Não vamos dizer que é fácil. Não vamos dizer que é fácil. Não é fácil. E outra, é uma coisa que eu também gosto de falar para os pacientes que estão passando por isso e que também estão depois disso. Não é porque você passou por um câncer que você nunca mais vai poder sofrer na vida. Eu não me permitia sentir gripe. Eu sentia gripe e falava assim, meu Deus, eu tô aqui sofrendo com gripe. Eu passei por um câncer. Hoje eu penso assim, me deixa aqui gripar. Primeira vez que eu sofri por contatinho depois do câncer, eu fiquei assim, por que eu tô chorando por ele? Eu passei por um câncer. Aí eu disse, quer saber? Eu vou chorar. É melhor chorar por ele do que passar pela leucemia de novo. Mas a gente se coloca num lugar. A gente e a sociedade colocam a gente nesse lugar. Agora, Duda, para finalizar, eu sempre vou fazer 2 perguntas para todos os convidados que vão passar por aqui. Então, vamos começar agora o primeiro episódio. Estou ansiosa para saber a sua resposta. Se você tivesse direito de assistir a qualquer momento da sua vida, desde pequenininha, que momento que você pediria, sei lá, Deus, gostaria de assistir esse momento da minha vida? Daí, tipo, numa telona, sei lá, com uma pipoca comendo. Que momento da sua vida você queria assistir? Cara, tem muitos. Me passaram 3 na minha cabeça. Que difícil ter que escolher um. Ai, pera, deixa eu pensar. Eu ia falar Nova York, eu queria assistir de novo Nova York porque você arrasou lá, mas você que tem que responder. Ai, muito difícil. Eu tenho 3 momentos que são muito, assim, marcantes. Gente, eu não consigo escolher um. Posso falar 3? Pode. Desculpa, tô quebrando a regra. Tô quebrando a regra do primeiro episódio. Mas, gente, vocês vão entender porque eu vou falar esses 3. Porque são 3 momentos, assim, fantásticos. O primeiro momento, o dia que eu vi a minha medula chegando. Entrando pela porta. Eu ia chorar muito.
Eu olhei pra aquilo ali e eu disse, caraca, Vida. Eu tô assistindo o meu nascimento. É muito louco você pensar nisso, né? Nossa, eu tô assistindo o meu nascimento. Real, total. Eu assisti o meu próprio nascimento, isso é muito louco. Ai. O segundo momento foi quando eu vi minha sobrinha pela primeira vez. Porque quando eu descobri que eu tava com câncer, minha irmã ia casar. E eu falei pro médico, eu disse assim, eu não posso morrer porque minha irmã vai casar e eu ainda vou ser madrinha da filha dela. Eu falei isso. E o terceiro momento foi quando eu vi a Torre Eiffel pela primeira vez. De qualquer forma, ela já tira aqui já um fôlego, tira o fôlego. né? Mas, sabe o que acontece? Quando eu tava internada, eu montei um quebra-cabeça da Torre Eiffel. Porque era o que me distraía durante o meu tratamento. E na hora que eu vi a Torre Eiffel pela primeira vez ali na minha frente, eu disse, caraca, é possível. Então, esses 3 momentos eu queria ver, assim, em sequência. Olha, o meu não é isso, né? A pergunta não é pra mim, mas só falando, acho que paciente oncológico fica tudo doido, porque a gente vê as coisas, a gente fica meio abobalhado, né? Porque quando eu vi a Torre Eiffel, também, depois do meu... Eu tinha uma lista de desejo, inclusive eu pedi meu marido em casamento na Torre Eiffel de novo. Perfeita! Fiz uma declaração de amor, foi lindo. Mas enfim, eu ficava assim, cara... Eu tô viva. Eu tô viva. Isso é meio muito tipo, louco. Cara, e daí eu parecia Cara, uma você não idiota. passa por Eu falava isso. assim, mãe, eu faço isso Tem com o pôr do momento- sol. Às vezes eu falo, Menina, esses dias mesmo eu tô eu viva, tava... ó, tô toda arrepiada. Esses dias mesmo eu tava num rodízio de japa com as amigas, sabe? Aí fazia muito tempo que eu não ia num rodízio japonês, porque você fica empanturrada com aquilo ali. Aí a gente já sem aguentar comer, aí chegou a última peça, eu vou botar na boca. Eu botei na boca, eu comecei a chorar. E todo mundo, gente, o que é que aconteceu? Duda, para de comer, você vai vomitar. Aí eu... Cara, eu tô empanzinada de comida japonesa e antes eu não podia comer isso. E eu não sabia quando é que eu ia comer de novo. Comecei a chorar. Muito louca. É louca. A gente Muito fica tudo louca. doido. O meu marido, eu tomo água, eu corro, daí eu tomo uma água de coco e eu gosto de fazer muito isso na praia, né? Eu sou de Santos. Daí eu sempre falo assim, amor, o que eu vou falar agora? Ele fala assim, ai, que Deus existe. Daí ele fica brincando, que tá na água de coco? Porque eu tomo água de coco, naquele calor, na praia, olhando o mar, eu falo... Cara, obrigada, eu tô aqui, loucura. sabe? É muito doido. Eu tenho esses momentos de olhar, agora mesmo, em Empire State. Olhei pra ela e disse assim, caraca, eu tô aqui. É muito Isso é doido. muito Mas a louco. gente, só os pacientes vão entender a gente agora, porque olha, a gente fica meio lelé da cuca. E agora a última pergunta, Duda, o que você gostaria de deixar de marca ou fazer, assim, pra deixar um legado, sabe? Ai, a Duda Riedel esteve por aqui nesse mundão. O que você gostaria? Eu quero que as pessoas olhem pra mim e elas enxerguem recomeço. Toda vez que um paciente que tá passando pelo tratamento oncológico me manda uma mensagem dizendo assim, eu tô passando por isso, e eu olho pra você e eu vejo que eu também posso chegar lá. Eu fico grata, porque já foram essa pessoa pra mim. Quando eu tava internada, sempre tinha uma paciente, ex-paciente, na verdade, ela já tava curada também, 5 anos que ela tinha passado pelo transplante, ela ia me visitar e rezava comigo, e eu olhava pra ela bem, com aquele cabelão batendo ali na cintura. Eu dizia, caramba, existe vida, sabe? Então, toda vez que as pessoas pensarem em recomeço, eu quero que elas lembrem de mim. Porque eu sou uma pessoa que eu consigo me reinventar muito bem. E eu posso recomeçar quantas vezes forem preciso. Mas é o que eu sempre digo, recomeçar dói muito, mas é necessário. Então, que a cada recomeço você se redescubra e que a cada recomeço desse você lembre, a Duda avisou que eu ia conseguir. E aqui eu consegui. Que linda. E olha, é isso mesmo que você inspira e eu me identifico muito com você. Ai, sou sua fã. Sou fã número 1 mesmo, tá? Gente, eu vou deixar aqui as redes sociais da Duda. Sigam ela no TikTok, no Instagram. O trabalho que ela faz, juro, é inspirador. Não sejam essas pessoas que comentam coisas desnecessárias, porque o conteúdo dela... Comentem meus lookinhos, eu fico muito feliz. Eu amo. Daí já se inspirem nos lookinhos dela. Se vocês têm dicas, sugestões, críticas, deixem nos comentários. E agora eu queria, Duda, que você fale sobre os seus livros. Gente, não vamos esquecer, eu sou escritora também. Eu tenho 4 livros publicados, trouxe aqui alguns pra vocês. Tem um que eu conto a minha história, inclusive esse era a edição limitada, já acabaram todos. Esse é o primeiro? Esse daqui foi o segundo livro, o primeiro é tu tem digital. Força Menina, eu tenho digital. Eu tenho digital. O digital ainda tem pra venda, mas esse daqui eu já estou planejando nos meus 5 anos. Eu vou publicar de novo, mas esse foi edição limitada. É linda essa capa. É linda, olha, eu amo. Mostra pra câmera. Eu amo essa daqui. Ai, meu Deus. Essa daqui eu amo, foi uma edição especial. E, gente, a gente fez o quê? Uns 10 mil exemplares, eu acho, esgotou.
tudo. Caramba. E aí eu tenho que refazer, mas eu vou dar uma repaginada nele. Legal. Aguardem. Eu tenho Tô contando em digital, mas primeira depois mão. eu quero. Tô contando em primeira mão. Vai sair outro, mas não por agora. Então, quando sair de novo, vocês comprem. Também favor. tem o De Onde Nascem as Rosas, que esse daqui foi o meu livro mais vendido. E é uma Legal. história... Esse eu não tenho, eu já quero. Eu escrevi esse daqui na pandemia. Tava na pandemia e resolvi ver a história e escrevi esse. E esse foi o meu último, que é Uma Chance é um Amor. Mas eu já vou adiantando vocês que esse ano vai ter livro novo, se tudo der certo, se essa escritora não pirar, porque é difícil escrever Meu livro. amor, você escreveu um livro no hospital, você vai exato. escrever livro até na lua. Exato, E daí vai. a minha inspiração, porque eu estou pra escrever meu livro, eu falo assim, ai, com um filho pequeno é difícil. Vou pensar em você todo o tempo quando eu for escrever meu livro. Mas esse ano, se Deus quiser, vai sair livro novo. No ano que vem eu tô preparando umas grandes surpresas, porque vai ser meus 5 anos, né? E eu acho que com 5 anos Vamos nós que comemorar. somos pacientes, a gente sempre preza por algo muito especial, então vai ter algo muito especial pra vocês. Mas também podia ter festa, né? Eu queria fazer festa, mas eu não vou fazer, porque Não. eu curti a ideia de viajar. É muito mais legal. É verdade. É muito mais legal. Vai ter uma viagem especial, com toda certeza, mas vai ter uma surpresinha pra quem é meu leitor. Ei, que legal! Duda, sério, muito obrigada. A sua energia contagia, continue inspirando, motivando e fazendo as pessoas se reinventarem, com certeza, deixando sua marca no mundo. Muito obrigada. E eu amei participar. Me chamem mais vezes. Vai ter outros convidados, mas quando quiser me chamar de novo, estou disponível. Tem muito assunto ainda, a gente pode chamar a Duda mais vou uma vez. começar horrores. Obrigada. Obrigada, Duda. Até a próxima, gente. Beijo.